partir de agora a nossa aula está sendo gravada, como de costume. Bom dia a todos. Última aula eu não pude estar, eu estava peregrinando até a Canção Nova, então eu estava rezando, né? Estava em oração. Às vezes é importante a gente tirar um tempo para rezar, né? Um tempo para se dedicar mais a Deus, em um lugar que é mais propício para isso. E com as forças renovadas, voltamos com a missão com tudo. E a aula passada, sei que minha mãe ministrou muito bem, porque ela era catequista muito antes de que eu, né? Ela que me ensinou, na verdade. E minha mãe, com certeza, ministrou a história de Abraão para vocês, não foi? Abraão. E por que Deus escolhe Abraão? Eu vou fazer só uma recapitulação. Abraão, ele é da descendência de Adão, né? Adão, que gerou Caim e Abel. Caim matou Abel, certo? Caim foi expulso do paraíso. Adão tinha outros filhos, um deles era Sete. Sete gerou a descendência de Matusalém, que gerou a descendência de Noé, o cara da barca, né? E a descendência de Noé, depois do dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé, né? E é isso que importa para nós nos estudos do Antigo Testamento. As alianças que Deus faz com o seu povo. As alianças que Deus faz com os seus escolhidos. Por quê? Com Adão e Eva, a gente teve a realidade do pecado que entrou na humanidade, certo? O pecado entra na humanidade pela desobediência de Adão e Eva. E todo o gênero humano, ou seja, todas as pessoas que a partir de agora vão nascer do ventre das mulheres, certo? Filhos de homens e filhos de mulheres, ou seja, eu e você, nós nascemos com as consequências, a gente nasce com o pecado original em nós. E o que é o pecado original? O pecado de desobediência que nós herdamos. E quais são os sinais que nós temos o pecado original? Primeiro, que nós envelhecemos, adoecemos, passamos por dificuldades, eu tenho que trabalhar, a mulher tem que dar à luz, e durante o dar à luz ela vai ter dor, certo? A dor é parte do pecado original. E a maior pena do pecado original é a morte, certo? Então, por causa de Adão e Eva, a humanidade morre, né? Nós nascemos, vivemos e morremos. Se Adão e Eva não tivessem pecado, o ser humano, por uma graça especial de Deus, que é chamada de graça preternatural, nós seríamos imortais, certo? Nós seríamos imortais. E por causa do pecado, nós somos mortais. Deu para entender? Só que Deus, ele não abandona o seu povo. O pecado original, ele é uma vitória temporária de Satanás sobre nós. Só que Deus está preparando a salvação do seu povo, o resgate do seu povo. E esse resgate vai ter sua plenitude em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o centro da nossa fé. Por isso, outra coisa, quando nós aprendemos o Antigo Testamento não é livros superados, né, que não valem mais, eles têm o seu valor, mas o Antigo Testamento ele deve ser lido sobre a ótica certa. Se lembra da aula sobre a Bíblia? Que a gente não pode interpretar a Bíblia de qualquer forma? Que nós temos que interpretar a Bíblia conforme a igreja interpreta? E como que a igreja interpreta a Bíblia? Como que a igreja interpreta o Antigo Testamento, para ser mais específico? Para vocês que estão começando, o Antigo Testamento são os livros antes de Cristo. E o Novo Testamento são os livros depois de Cristo. E os livros do Antigo Testamento eles só têm sentido pleno quando vocês leem ele como um anúncio da vinda de Jesus. O Antigo Testamento está preparando a vinda de Jesus. Certo? Os profetas, os juízes, certo? Os sábios,
eles vão escrever o Antigo Testamento com o coração desejando ver a plenitude dessas palavras, o que essas palavras querem alcançar, que é Jesus. Então Moisés, que está escrevendo esse livro do Êxodo, Moisés, que hoje a gente vai trabalhar o livro do Êxodo, Moisés que escreveu o livro do Gênesis, ele escrevia para preparar o seu povo para a vinda do Messias. E quem é o Messias? Para nós cristãos é Cristo, é Jesus Cristo. Para os judeus, o Messias ainda não chegou. Eles estão esperando até hoje, né? Então, quando a gente vai falar do Antigo Testamento, nós vamos ler ele com a esperança de Cristo. Entenderam? Nós vamos ver ele buscando a Cristo. Então esse é o sentido correto do Antigo Testamento. Ler o Antigo Testamento buscando o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vimos que depois de tudo isso, dos descendentes de Noé, muitas gerações depois, vemos a figura de Abrão. Abrão. Ele ainda não se chamava Abraão, era Abrão. E sua esposa Sarai. O cara já idoso, o cara já estava indo para os 90, para os 100 anos, certo? E Deus o chama, né? E a gente vai ver com Moisés a mesma coisa. Moisés tinha 80 anos quando Deus chamou ele para a missão. Uma lição valiosa é que Deus não tem idade para começar a servir a Deus. Se Deus te chamar com 5 anos de idade, Ele te chamou. Se Deus te chamar a servi-lo com 40 anos de idade, Ele te chamou. Ou seja, não importa a idade que você esteja, se Deus te chamou, Deus guardou aquele momento para te chamar. Assim como Deus chama vocês hoje. Não importa a idade. Deus te chama. E quando Deus chamou Abrão, Ele deu uma missão especial para Abrão, né? E eu não vou aqui repetir toda a história de novo. Deus, em certo momento, muda o nome de Abrão para Abraão, certo? E da sua esposa Sarai para Sara. Quando Deus ele muda o nome de alguém, é porque Ele quer dar uma missão especial para aquela pessoa. No caso, Ele escolheu Abraão para ser o pai do povo que no futuro vai gerar a descendência de nosso Senhor Jesus Cristo. A descendência de nosso Senhor Jesus Cristo remete a Abraão. Ok? E Abraão, ele disse o sim a Deus. Ele tinha uma fé inabalável. Deus concede a ele o dom da fé. E ele faz tudo o que Deus pede, mesmo que aquilo pareça irracional. Certo? Como, por exemplo, quando ele, que não tinha filhos, Deus promete um filho para Abraão, certo? Abraão não quer esperar, na verdade a sua esposa não quer esperar, concede a sua escrava para conceber um filho, que vai ser Ismael, não sei se minha mãe contou essa parte, né? Que vai ser o filho, mas não é o filho prometido, não é o filho do casamento, né? E Deus promete o filho do casamento para ele, que a sua esposa idosa, né? Vamos lembrar que Sara estava idosa, concebe Isaac, né? E Isaac é o filho da promessa, o filho primogênito, o filho legítimo do casamento. Imagina quanto amor de Abraão não tinha por aquele menino, que Deus prometeu, aquele menino que era um milagre. E Deus pede para Abraão que Abraão ofereça o holocausto e que a vítima desse holocausto não fosse um bezerro, nem um boi, mas fosse seu próprio filho. E Abraão obedece. Com toda a dor no coração, sobe o monte, prepara o altar da oferenda, e quando ele estava prestes a imolar o seu filho, o anjo do Senhor diz: Abraão, pare. E agora eu sei que tu és fiel a Deus. Ou seja, Deus não queria que Abraão matasse seu filho. Deus queria ver se Abraão era capaz
de sacrificar tudo por Deus. E Abraão, se não fosse o anjo de Deus para o impedir, ele iria prosseguir. Porque para Deus o que importa é a obediência. Certo? E às vezes Deus vai nos provar. Claro que Deus não vai pedir para a gente matar filho. Mas às vezes Deus vai pedir para que a gente sacrifique algo que nos impeça de aproximar dele. Às vezes Deus vai pedir que a gente sacrifique o celular para ter mais tempo para a oração. Às vezes Deus vai pedir que a gente sacrifique as novelas para que a gente tenha mais tempo para a família. Às vezes Deus vai pedir que a gente sacrifique sei lá, o cigarro para que a gente tenha mais saúde para viver com a nossa família. Às vezes Deus vai pedir que você sacrifique sua vida toda, abandonar tudo aquilo que você faz de errado. Tudo, para que você possa viver uma vida plena em Deus. Isso é individual. Não posso dizer o que você tem que sacrificar. Você sabe. Você sabe o que te afasta de Deus. Você sabe, e eu também sei o que me afasta de Deus. E nós temos que sacrificar. Certo? Nós temos que sacrificar por amor a Deus. Mas vamos continuar. Isaac, filho de Abraão, teve um filho chamado Jacó. Agora nós estamos prosseguindo. Até a última coisa que falei, nós estávamos na aula passada ainda. Isaac gerou Jacó. Jacó teve 12 filhos. Aconteceu que teve uma grande fome, né, na região dele, mas antes dessa grande fome acontecer, para não me pular a história, Jacó tinha um filho predileto, que era José. Se não me engano, era o filho de sua velhice. Quando a Bíblia diz o filho de sua velhice, quer dizer que ele teve quando ele estava mais velho. É como se fosse um caçulinha. E você sabe que caçulinha, né, é preferido do papai, né, e da mamãe. E o caçulinha, né, eu sou caçulinha, né, eu sei. O caçulinha, ele não é só porque ele era caçula, o menino foi eleito por Deus. E os irmãos mais velhos tinham muitos ciúmes de José, muitos ciúmes, porque ele era predileto do papai. Papai deu para ele uma túnica colorida, e naquela época uma túnica colorida significa a túnica do irmão que manda nos outros. Então os irmãos mais velhos estavam assim, né? E José, ele tinha sonhos, e nesses sonhos, ele teve um sonho que ele disse assim: o sonho ele é como se ele estivesse no topo e os outros irmãos estivessem servindo a ele. E ele, todo ingênuo, que caçulinha é ingênuo, né, inocente, foi falar para os irmãos mais velhos esse sonho. Aí eles ficaram com raiva mesmo. Eles começaram a maquinar uma forma de matar José. Certo? Então eles chamaram José para o campo, armaram uma armadilha, fizeram um fundo falso assim, que quando ele pisasse ele ia cair dentro de um buraco. E José foi, caiu dentro do buraco, e os irmãos, quando ele caiu dentro do buraco, os irmãos ficaram pensando como que eles iriam matá-lo. Aí umas pessoas falaram: ele é nosso irmão, não pode matar. Aí estava passando uma caravana, né, que estava indo para o Egito, era uma caravana de mercadores de escravos. Os caras pegaram José e venderam ele como escravo. Chegaram em casa, disseram que ele foi, por parte do seu pai Jacó, que ele foi morto por feras, né? Que ele foi morto, sei lá, por ver um lobo, um leão, sei lá, o que tem lá naquela região, e matou ele. Jacó ficou devastado, porque seu filho predileto supostamente tinha morrido, na verdade foi vendido como escravo. Vai vendo, José, ele vai para o Egito. No Egito, José, ele começa como escravo, e ele vai ganhando confiança como ele é contratado por uma família. Essa família é a família de um alto oficial do Egito, um capitão militar muito importante. José, ele era bonito, jovem, cheio de vigor e temente a Deus. E mesmo no Egito, num lugar onde você tinha vários deuses, uma religião politeísta de vários deuses, ele se manteve fiel ao Deus que ele aprendeu a amar e adorar, o único Deus.
que na aula de hoje a gente vai aprender o nome dele, né? E José simplesmente foi lá trabalhando bem. A esposa do capitão, né? Ela via José trabalhando, achou ele bonito e propôs que ele cometesse adultério com ela. José se recusou. E a mulher, para se vingar de José, quando o marido chegou em casa, ela falou que José tentou abusar dela, né? Para ferrar com José mesmo. José foi parar na cadeia, esperando a pena de morte. Só que na cadeia, José era tão bom em tudo que ele fazia, que na cadeia ele fez amizade com os guardas, fez amizade com todo mundo, né? E ele começou a interpretar os sonhos, porque José também não só sonhava, mas como ele tinha o dom de interpretar os sonhos. Ele começou a interpretar os sonhos do pessoal, e tudo que ele interpretava era correto, né? O pessoal, ó, José, eu tive um sonho, era assim, assim, assado. E as pessoas ali, ele falava, ah, isso significa isso, isso significa aquilo. Aí, quando o pessoal via, era tiro e queda. Era isso mesmo. E acontecia que o faraó teve um sonho. Ele teve 2 sonhos, na verdade. E esses 2 sonhos mostravam, primeiro, 7 vacas bem gordas, cheio de comida, né? E o segundo sonho mostrava 7 vacas magras e os campos tudo seco, né? E o faraó chamou todos os sábios do Egito. Olha que no Egito tinha sacerdotes, sábios, pessoal da esoteria ali, os esotéricos, e ninguém conseguiu interpretar o sonho deles. E chegou a notícia que tinha um escravo preso que interpretava os sonhos corretamente. O faraó chamou José para interpretar os seus sonhos. E o José ouviu o sonho e falou, faraó, Deus está querendo dizer que vai ter 7 anos de grandes colheitas e muita prosperidade. E Deus também está dizendo que depois desses 7 anos vai ter 7 anos de miséria e fome, que não vai ter chuva, ou seja, você tem que fazer um plano, faraó. Você tem que, esses 7 anos de fartura, você tem que armazenar alimentos, para que o Egito sobreviva aos 7 anos de miséria. E faraó agradeceu, tirou ele da cadeia, deixou de ser escravo e deu o cargo de governador do Egito para José. Certo? Ou seja, o cara estava condenado à morte, e por fazer a interpretação dos sonhos do faraó, e essa interpretação era correta, ele passou a ser governador do Egito. Olha o que Deus faz na vida das pessoas. Da morte ele pode levar para a vida. Da miséria ele pode te levar para a riqueza. E da riqueza ele pode te levar para a miséria. A questão é, José foi da riqueza para a miséria, da miséria para a riqueza, mas nunca murmurou e nunca reclamou contra Deus. Por que eu estou contando a história de José de Egito? Que é importante para entender a história de Moisés. Então vamos lá. No Egito, como governador do Egito, procedeu 7 anos de fartura conforme viu, e depois veio 7 anos de miséria. Desses 7 anos de miséria, adivinha quem foi bater na porta do Egito procurando comida? Os 11 irmãos de José, que quando o viram, não o reconheceram, porque os egípcios, né, rapam o cabelo, botam as maquiagens, né, botam aquelas roupas egípcias, mas José reconheceu eles. O que José poderia fazer? Ah, agora eu vou me vingar. Ah, agora você viu? Agora eu sou governador do Egito, vou mandar tacar fogo em vocês. Olha o que vocês... Não, José, eu percebi a primeira coisa que eu perguntei, e o pai de vocês, está vivo? Está vivo, né? Então José vai fazer uma prova. Ele vai dar comida para eles levarem lá para o pai deles, certo? Mas ele manda colocar, sei lá, uma taça de ouro escondido na bagagem deles. Depois, no meio do caminho, os guardas do Egito chegam e falam, ó, sumiu uma taça de ouro do palácio. Eles vão lá e encontram na carruagem deles. Manda voltar todo mundo de volta. Nisso, José de Egito falou, eu deixo vocês embora, mas eu vou matar o Benjamim, que era o irmão mais novo, né, agora. Judá, que era o irmão mais velho, falou, pelo amor de Deus, não mata Benjamim, nosso pai quase não aguentou a morte do José, e agora você vai matar o Benjamim, o nosso pai nunca vai nos perdoar, por favor, me mata. Mata qualquer um, mas não mata o Benjamim, pelo amor de Deus.
Aí José do Egito falou, ô seus bestas, vocês não estão me reconhecendo? Aí foi lá, tirou a maquiagem, sou eu, sou o José. Aí o pessoal ficou assim, meu Deus do céu. É o José, agora que a gente morre mesmo, ele vai se vingar de... Não, não vou se vingar não. Vocês não entenderam que se não fosse vocês me venderem como escravo, para eu vir para o Egito interpretar o sonho dos faraó, vocês não teriam comida hoje. Porque o faraó não teria guardado comida. O Egito ia estar na mesma situação que todo mundo. E o Egito está prosperando. Então faz o seguinte, traz todo mundo para cá, traz o nosso pai, os nossos primos, nosso irmão. Então o povo de Deus que morava na terra de Canaã, que a terra que Abraão deixou eles lá, foi para o Egito. E no Egito as pessoas começaram, os hebreus, né, começaram a chegar no Egito e foi uma festa, né? Jacó encontrou seu filho, né, que ele pensava que estava morto, e todo mundo começou a viver. O faraó era super amigo de todo mundo, só que aconteceu uma coisa, morreu José do Egito e morreu o faraó bonzinho. Veio o faraó mau, que viu que esse povo hebreu aí era estranho, não era egípcio, e escravizou eles. E durante 400 anos, na terra do Egito, o povo de Deus ficou escravo. Aí a gente entra no livro do Êxodo. Né? Aqui é o fim do livro do Gênesis, a gente entra no livro do Êxodo. E no livro do Êxodo, começa com, no capítulo 1, dizendo o seguinte, que o povo de Deus, apesar da escravidão e da opressão, quanto mais tempo mais passava, mais eles se multiplicavam. E eles se multiplicavam porque o povo de Deus ele não tinha frescura em ter filho. Já os egípcios tinham um filho, dois. O povo de Deus fazia 5, 6, 7. Então estava quase superando o número de egípcios o povo hebreu. O faraó, muito cruel dessa época, 400 anos depois, ele teve a seguinte decisão: vamos matar todos os filhos primogênitos dos hebreus, porque assim uma geração a menos para a gente se preocupar, né? Uma geração de homens a menos que vai procriar. E assim eles fizeram. Eles foram lá e mandaram matar todos os filhos até 3 anos dos hebreus. Foi uma carnificina, mas Moisés, a mãe de Moisés era uma criancinha, teve uma ideia de colocar ele numa cesta e jogar ele no rio Nilo. A cesta foi boiando até o palácio do faraó, onde foi encontrado pela princesa do faraó, né? A filha do faraó, que se afeiçoou à criança e adotou ele como filho. Quem estava observando a cesta pelo rio de longe era a irmã de Moisés, para ver se nenhum crocodilo ia pegar, essas coisas, entendeu? E ela falou, ó, eu sou irmã desse menino e a mãe dele mora em tal lugar, tal lugar. E levou Moisés para a amamentação. Assim que Moisés desmamou, ele foi para o palácio do faraó. Nisso, Moisés ele cresceu na corte do faraó. Ele sabia que era hebreu, tá? Ele sabia a sua origem, sabia quem eram seus parentes, mas ele cresceu como um príncipe do Egito. Vocês estão conseguindo entender a história? Tá confuso? Tá tranquilo? Faz assim, tá tranquilo. Como príncipe do Egito, um dia Moisés saiu para fiscalizar, encontrou um guarda egípcio descendo a lenha num escravo hebreu, né? E ele foi lá, ele achou aquilo errado, brigou com o guarda, entrou em luta corporal com o guarda e matou o guarda. E no Egito, não importa se você é príncipe, se você mata outro egípcio, você está condenado. É proibido egípcios matar outro egípcio. Nisso, quando ele matou o egípcio, ele teve que fugir para não morrer. Ele fugiu, ele chegou a um oásis no deserto. O oásis é um lugar no deserto onde você tem um lago, né? Você tem umas árvores. E ali ele encontrou, né, com a sua futura esposa, se casou.
E viveu ali o resto da sua vida como pastor de ovelhas. E um dia ele estava pastoreando as ovelhas ele tinha uma montanha, certo? E nessa montanha, que eu já estou no capítulo 3, né, ele foi buscar uma ovelha nessa montanha que tinha se perdido. E de repente, capítulo 3, versículo 1. Apresentava a Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou ao Horebe, a montanha de Deus. Versículo 2. O anjo do Senhor, o anjo de Yahvé, apareceu numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: darei uma volta e verei este fenômeno estranho. Verei porque a sarça não se consome. Viu Yahvé que deu uma volta para ver. E Deus chamou no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Este respondeu: eis-me aqui. Ele disse: não se aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto porque temia olhar para Deus. E olha que interessante, né? Moisés tinha 80 anos, estava pastoreando ovelhas. E no Monte Horebe, ele viu como se fosse uma árvore, uma sarça, que pegava fogo, só que ela não queimava. Ele falou: nossa, que curioso, está pegando fogo e não queima. Você vê que às vezes Deus, para chamar a nossa atenção, ele tem que mexer com a nossa curiosidade. Será que nós somos capazes de buscar a Deus apenas por Ele mesmo? Ou será que nós temos que ser instigados a isso? Pela curiosidade, às vezes, né? Que bom, uma santa curiosidade. A curiosidade pode nos levar para o inferno ou para o céu. Depende daquilo que te leva à curiosidade, né? E ele falou: nossa, que curioso, uma sarça que arde e não queima. Vou ver. E quando ele chegou perto, Deus chamou ele: Moisés, Moisés. Né? Deus chamou ele pelo nome, né? E Deus disse: eis-me aqui. E Deus falou: não te aproxime aqui, tira primeiro as sandálias dos teus pés. Por isso que na oração hoje eu falei para a gente tirar a sandália dos pés, de uma maneira espiritual, né? Mas quando antigamente, quando você entrava no lugar que era considerado santo e sagrado, você tirava os sapatos, as sandálias. Porque o território que está aqui é terra santa. Moisés, ele cobriu seu rosto, certo? Porque ele temia olhar para Deus. E isso a gente pode interpretar da seguinte forma: quando Moisés percebe que é a presença de Deus que está diante dele, ele olha para dentro dele e vê seus pecados. Muitas vezes, diante dos nossos pecados, nós cobrimos o rosto. Nós nos envergonhamos diante de Deus, certo? E continuando, Yahvé disse, versículo 7, Êxodo 3, versículo 7. Eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir a terra, para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel. Fazê-lo subir desta terra para uma terra, terra que mana leite e mel. O lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos aveus e dos jebuseus. Sabe que terra é essa que Deus está prometendo para o povo do Egito? Era a terra de Abraão, certo? Era a terra onde que Abraão fixou, onde que Jacó
levou seus filhos para o Egito, só que eles nunca voltaram porque foram escravizados. E durante esse tempo que eles foram escravizados, outros povos foram para lá e ficaram naquelas terras. Esses povos que estão aqui, os heteus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus. Agora, versículo 9. O grito dos israelitas chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Os egípcios tratavam muito mal os israelitas. Chibatada nas costas, 12, 15 horas de trabalho por dia, alimentação precária, genocídio, matava os filhos primogênitos, certo? Oprimia para ver se eles... E sabe por que oprimia? Oprimia para ver se eles ficavam de ânimo abatido. Por quê? Porque mesmo apanhando, os israelitas continuavam a ter filhos, continuavam a adorar o seu Deus, continuavam a clamar pelo seu Deus. E os egípcios, eles não entendiam isso. E o clamor do povo de Israel, do seu sofrimento, chegou até Deus. E a gente pensa o seguinte, muitas vezes, no nosso sofrimento, clamamos a Deus e Deus, ele escuta o clamor no seu sofrimento, na sua opressão. E o que me oprime e te oprime hoje? Às vezes o pecado me oprime, às vezes a depressão, o desemprego, às vezes a tristeza. O que te oprime hoje? Clama ao Senhor e Ele vai te escutar. Parece que não, mas clama. No momento mais triste, às vezes o que nos oprime é um filho drogado, um marido bêbado. Às vezes o que te oprime é as suas dívidas. Clama ao Senhor, que Ele vai te escutar. Assim como escutou o povo que na escravidão oprimido clamou ao Senhor, e Deus vai levantar aqui Moisés para libertar o povo de Israel da opressão. E indo para um sentido mais amplo, a humanidade vivia oprimida por Satanás e pelo pecado. E Deus vai levantar Jesus Cristo para nos libertar do pecado, de Satanás e da morte. Moisés é a prefiguração de Jesus. Moisés é a prefiguração do Salvador. Só que Moisés salvou o povo judeu do Egito. Jesus vai salvar a humanidade inteira, todos os povos do pecado. Da opressão do faraó máximo, que é Satanás. Vamos lá. Vais, pois, versículo 10. Eu te enviarei a Faraó para fazer sair do Egito o meu povo, os israelitas. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e fazer sair do Egito os israelitas? Às vezes a gente pergunta, Senhor, quando Deus nos dá uma missão, quem sou eu para fazer isso? Eu sou tão pequeno. Quem sou eu, né? Se Deus te escolhe, Ele não vai te dar uma cruz mais pesada do que você pode carregar. Se Deus te escolhe para uma missão, Ele vai te dar a graça para você conseguir fazer essa missão. Estão entendendo? Vamos continuar mergulhando na palavra de Deus. É gostoso mergulhar na palavra de Deus, não é? Ver tudo que ela tem a nos dizer. Disse Deus, eu estarei contigo. E este será o sinal de que te enviei. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós servireis a Deus nessa montanha. Deus fala, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Às vezes a gente só vê o sofrimento, a dor, a tristeza, mas Deus está contigo. E isso é tão incrível, porque Deus onipotente, poderoso, olha para uma miséria que sou eu, que sou vocês, tão pequeno, tão limitado, cheio de pecado, e Ele fala, eu estou contigo. E não só está conosco, como Deus nos escolhe para ser o seu representante diante do mundo. E um dia eu vou perguntar para Deus, por que, Senhor, você só escolhe os piores? Por que, Senhor, você só escolhe
os desajeitados. Moisés, ele era gago, sabia? Então aqui quando Moisés fala, o que sou eu, Senhor? Né? E Deus está mandando ele ir falar no Egito diante do faraó. E ele era gago. E ele era velho. Ele tinha 80 anos. Deus escolhe um velho gago para libertar seu povo. Tinha tanto homem viril lá que poderia fazer isso, mas não, escolhe um velho gago. Então, mas Deus ele fala, eu estarei contigo. Então não importa aquilo que você acha que você é. Não importa os problemas que você acha que você tem. Se Deus te escolheu, Ele vai te capacitar. Amém? Se você concorda com isso, faz um joinha. Então vamos lá. Revelação do nome divino. Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem qual é o seu nome, o que eu direi? Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que é. Disse mais, assim dirá aos israelitas: eu sou, me enviou até vós. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos israelitas: Yahvé, Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Você está vendo? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, né? Poderia dizer o Deus de Adão, o Deus de Noé, o único Deus, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó me enviou até vós. É o meu nome para sempre, e assim me invocarão de geração em geração. E para isso, não sou capacitado para explicar. Pegamos o Catecismo da Igreja Católica. Eu já deixei os textos separados no WhatsApp. Vocês podem pegar? Porque olha para os pagãos. Qual é o nome dos deuses dos pagãos? Vou pegar lá os gregos. Zeus, Poseidon, Hera, Ares, Hades. O Deus da guerra, o Deus do amor, o Deus da sabedoria. Os pagãos têm vários deuses. Pega nos egípcios ali. Estão cultuando Osíris. Estão cultuando Anubis. Estão cultuando Ra. Então você tem um lugar onde que eles estão, onde você tem vários deuses. E esses deuses têm nomes. E Moisés pergunta para Deus: eu vou lá falar com os israelitas, eu vou lá falar com o faraó, eu preciso dizer qual é o seu nome. Qual é o seu nome? Porque todos os deuses têm nome, qual é o seu nome? Então vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, número 205. No meio de uma sarça que ardem sem se consumir, Deus chama por Moisés e diz-lhes: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus é o Deus dos antepassados, aquele que tinha chamado e guiado os patriarcas nas suas peregrinações. É o Deus fiel e compassivo, que se lembra deles e das promessas que lhe fez. Pessoal, Deus ele vai se apresentar como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, para dizer que ele é o mesmo Deus. Certo? É o mesmo Deus dos antepassados. Não é outro Deus que está ali. É o mesmo Deus de Isaac, Jacó, Abraão. É o mesmo. E com Isaac e Abraão, Jacó, Deus fez promessas, Deus fez alianças. Certo? Deus fez pactos. Esses pactos, essas alianças têm como objetivo preparar o povo para a vinda de Jesus. Para a vinda do Messias. E esses pactos, e Deus vai dizer aqui que pode passar as gerações. Deus se lembra de todas as promessas que Ele fez aos seus filhos. Deus se lembra das promessas que Ele nos faz. Certo? É o Deus que, para além do espaço e do tempo, pode e quer fazê-lo, e empenhará sua onipotência na concretização desse desígnio. Pode passar séculos. Deus vai prometer aquilo que ele prometeu. Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Pode ser na sua vida, ou pode ser tipo no sentido mais geral, na história da humanidade. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir.
mais tempo, menos tempo, porque o Senhor é o Deus do tempo e Ele sabe qual é o tempo necessário para que tal promessa se cumpra. Vocês estão entendendo? Então Deus vai dizer, eu sou aquele que sou. Moisés disse a Deus, vou então procurar os filhos de Israel e dizer-lhe, o Deus de vossos pais me enviou. Mas se me perguntarem qual é o seu nome, o que hei de responder-lhes? Deus disse a Moisés, eu sou aquele que sou. E prosseguiu, assim falará aos filhos de Israel, que tem por nome, eu sou, é a que me enviou a vós. Será este o meu nome para sempre, que ficará na memória de todas as gerações. Pessoal, Deus, Ele não vai, como eu posso dizer, Deus ele não tem um nome. Eu estou aqui falando o nome de Deus, mas Deus não tem nome. O nome que Deus deu para Moisés falar é um verbo, o verbo ser. Ou seja, sou é do verbo ser. Ou seja, Deus ele é o único Deus e ele é inominável. Porque, por exemplo, os nomes que os pagãos dão a Deus são os nomes de suas qualidades. Então, Poseidon, o Deus das águas. Ou seja, Poseidon, o seu nome refere-se a um elemento, água, um elemento criado. Se você for dar um nome para Deus de algo criado, você está glorificando a criação, não o Criador. Então Deus ele não tem nome, mas ele diz aquilo que ele é em essência, ou seja, eterno. Deus fala, eu sou aquele que sou. Em outras traduções, eu sou aquele que é. Significa, se ele é aquilo que é, se eu sou aquele que sou, significa que ele não é aquele que era. Ou seja, ele não é aquele que vai ser. Ele é aquele que é. Ou seja, ele sempre foi o que ele é. Para a gente não devanear aqui, quer dizer que se Deus tivesse um começo, então um dia ele não foi. Se Deus tivesse um fim, então um dia ele não será. Então se Deus ele diz que ele é aquilo que é, quer dizer que ele nunca teve um começo e ele nunca terá um fim. Ele é eterno. Significa que ele sempre é o que ele é. Então se perguntarem, diga, o eu sou me enviou. E para os pagãos, isso deveria ser um choque. Como assim o Deus ele é o eu sou? Ele é o Deus do quê? Da água, do ar, do vinho, quem é Deus do vinho? Ele é o quê? Da agricultura? Não, ele é simplesmente ele é. Ele não teve começo, ele não teve meio, ele não teve fim. E ele é o único Deus verdadeiro e os deuses de vocês são invenções das suas cabecinhas. Né? O único Deus verdadeiro é o eu sou. E o eu sou, aquele que é traduzido do... Se a gente for voltar para o hebraico, a pronúncia é Iavé. Iavé. Aí os testemunhos de Jeová, eles vão falar que é Jeová. Mas tem várias traduções aceitáveis. Javé, Iavé, né? Isso é porque tem um problema de tradução. Então, todos os nomes de Deus, Iavé, Javé, são opiniões de tradutores. A tradução que a Igreja Católica aceita é de Javé e Iavé, ok? São as duas aceitas, mas não aceita Jeová. Jeová é a invenção lá do cara do testemunho de Jeová, tá? Então, Jeová é uma tradução errada. Javé e Iavé são traduções possivelmente mais aceitáveis. Ou seja, se o nome de Deus, na verdade, é a sua essência. Ou seja, a eternidade. Ou seja, ele não tem um nome próprio. Que nem Felipe. O que quer dizer Felipe, do grego? Aquele que gosta de cavalos. Felipos, hipos, quer dizer cavalos.
Então Felipos quer dizer Felipe que gosta de cavalos. Ou seja, meu nome significa algo que na antiguidade seria o cuidador de cavalo. Então, Ferreira, meu sobrenome. Ferreira era dado para as famílias que trabalhavam fazendo ferro. Abreu vem acho que dos judeus que viviam em Portugal. Abreu, hebreu. Mas isso é tudo, não tem nada que comprove isso. Isso aí quando fui pesquisar o significado dos meus nomes, é o mais provável. E sabe o que significa, gente? Que os nossos nomes, eles têm significados de coisas que existem e de coisas práticas. Certo? Mas Deus não. Deus, ele tem... O nome de Deus revela aquilo que ele é, não aquilo que ele faz ou aquilo que ele criou. Ok? Ou seja, Deus, ele não tem nome próprio. Deus, ele é inominável. Então Deus, ele fala, para ficar mais fácil para a cabecinha de vocês, eu sou aquele que é. Não ajudou muito, né? Porque a gente não consegue reter a eternidade dentro da gente. Mas Deus, ele falou um pouquinho do que ele é. Eterno. Sem começo, sem meio, sem fim. Alguma dúvida, gente? Bom, então Moisés foi lá, né? Com a cara e com a coragem. Mas Deus, ele concede amigos, né? E o que somos nossos amigos? Moisés, ele vai ganhar a ajuda do seu irmão Arão. E seu irmão Arão é o seu irmão mais novo, eu acho. Ou mais velho, agora eu não me lembro, tá? Que agora a gente não vai ler o êxodo todo, né? Senão a gente vai ficar aqui a tarde toda. Agora eu vou começar a resumir. Arão, ele fala bem. Se Moisés é gago, Arão, ele fala bem. Moisés vai diante do faraó. Quando Moisés vai diante do faraó, ele fala: olá, irmãozinho, né? Porque eles eram irmãos, eles cresceram juntos. O faraó que assumiu era o irmão de criação de Moisés. E ele diz ao faraó: oi, tudo bom? Oi, sumido. Fiquei sumido aqui por uns 40 anos, mas voltei. Né? E eu quero pedir uma coisa para vocês. E quem fala por Moisés é Arão, porque Arão, ele tem a boa argumentação. Eu, Moisés, falando para Arão vai falando com ele. Eu não sei como que era, se Moisés escreveu, ele leu, ou se Moisés falava no ouvido, ele falava. Não sei. Arão falou por Moisés. Mas eu vou colocar aqui como Moisés estivesse falando, porque a mensagem é de Moisés, ok? Moisés disse o seguinte: eu me encontrei com Deus, o Deus criador do céu e da terra, e esse Deus, ele quer libertar seu povo. Então, fala, você vai fazer o seguinte: você vai libertar o povo de Israel, e a gente vai adorar a Deus na montanha de Horebe, e depois a gente vai para a nossa terra. Isso é uma ordem de Deus. O faraó riu da cara dele. Até parece que eu vou libertar meus escravos. Quem é que vai construir minhas pirâmides, minhas pontes, minhas cidades? Quem é que vai trabalhar? Ah, você está tirando. Guarda, prende esse cara aí, eu vou dar um sinal para você. Moisés pegou o seu cajado e ele bateu o cajado no chão, o cajado virou uma cobra. O faraó deu risada. Por quê? E depois Moisés pegou a cobra e a cobra se tornou cajado de novo. Aí o faraó falou: o meu feiticeiro faz melhor que isso. Chamou lá os feiticeiros deles. Eles fizeram lá uma macumba, lá uma macracutaia, o capeta ajudando, mas fez uma coisa mais ou menos, né? Então Moisés foi embora e falou: Deus vai mandar pragas. E essas pragas vão acabar com o seu país. Falou, meu irmão ficou louco. Ficou 40 anos no deserto, ficou louco. Aí tá bom. Deus vai começar a mandar suas pragas. Então deixa eu ver aqui. As pragas do Egito. As pragas do Egito estão no capítulo 7. Certo?
A primeira praga do Egito, Deus vai transformar água em sangue. Toda a água do Egito virou sangue. Imagina, você vai lá no rio, vai lavar a roupa, sangue. Vai beber água, sangue. E o fenômeno vai acontecer. Toda a parte dos egípcios, a água vai virar sangue. Agora, na parte dos hebreus, a água está normal. O faraó vai tentar chamar os seus sacerdotes, seus feiticeiros, e eles não conseguem resolver. E ele chama Moisés. Moisés, brinquei com você, foi mal. Fala para Deus tirar sua praga que eu libero o seu povo. Aí Deus foi lá, rogou para o faraó, rogou para Deus. Deus transformou as águas em águas de novo. Aí o faraó falou, era brincadeirinha, vai continuar escravo. Aí Moisés vai lá e pede para Deus mandar mais um sinal. A segunda praga, as rãs. E as rãs, começa a vir rã, né, sapo, por todo o Egito começa, nossa, tem rã que é venenosa, né? Então vamos imaginar que tinha gente ficando envenenada, ficando doente, morrendo envenenada. Aí o faraó chama Moisés de novo, roga seu Deus para acabar com isso, pelo amor de Deus. Tem rã em tudo que é canto. Mas Moisés, você vai libertar o povo? É claro que eu liberto. Aí vai lá, tá bom, então eu liberto o seu povo. Moisés roga a Deus, as rãs vão embora. Aí o faraó falou, agora pode ir embora. Pra onde? Pro deserto? Não, pode ir embora lá pra tua casa, o seu povo vai continuar escravo. Faraó, você tá brincando com Deus. Tranquilo. Deus manda a terceira praga. Praga de mosquito. Era mosquito pra tudo que é canto. E mesma coisa, chama o Moisés. Roga pro seu Deus pros mosquitos ir embora. Os mosquitos foram embora? Foram. Você vai libertar seu povo, meu povo? Não. Ou seja, ele chamava Moisés para resolver seus problemas, mas não cumpria a sua parte com Moisés. O faraó está brincando com Deus. Então veio a quarta praga, que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos trocar de sala, que está acabando o tempo? Vou criar aqui uma sala nova, tá? Isso aí, pessoal. Eu só tô aqui tentando ativar minha câmera. Agora consegui. Vamos lá. Tuzoel, faz um comentário que você tá achando até agora. Muito bom. Pouca parte da Bíblia que eu já li, eu já lia sobre essa história, mas
não aprofundava muito enquanto aprofundou hoje, né? Principalmente nesse detalhe por detalhe. Tá resumido, mas mesmo assim, Tá profundo, né? né? Muito profundo. É Porque porque pelo tempo, né? isso é resumido, mas a gente faz uma interpretação católica, né? Sim, sim. A gente vê muitos filmes, séries, mas é só os cristãos que vão ligar Moisés a Jesus, certo? É mesmo. Uhum. É só os católicos que vão ter essa correta interpretação de que Moisés é a purificação de Jesus. Então vamos continuar. Enquanto a Ana Paula não chega, Ok. vamos continuar. Às vezes o pessoal demora um pouco para voltar, vai beber uma água, etc. Né? Uhum. Então, deixa eu... Oh, não, deixa eu beber aqui também, né? Bom, eu tô preocupado com o tom da minha voz. Está bem? Tá saindo bem o tom? Não, normal, normal. Tranquilo, porque essa semana, sabe, eu dei aula ontem até 6h20, então, né? Nossa, vou dar uma arranhada. Aham. Opa, então vamos continuar. Foi com a Bíblia que eu entendi que existe a diferença entre mosquitos e moscas. Porque a quarta praga é das moscas, né? Acho que mosquito é aquele negócio lá do, tipo, mosquito da dengue, né? É o pernilongo que a gente Isso, fala. e as moscas são aquele negócio lá das coisas estragadas, né? Etc. Uhum. A quarta praga foi a das moscas. Choveu mosca no Egito Antigo. Imagina que não tinha, naquela época não tinha repelente, né? Imagina como que era terrível, como que as moscas estavam comendo as plantações, como que as moscas estavam degradando tudo, né? E o faraó chamou Moisés e falou assim, mano, roga aí, oferece um sacrifício ao seu Deus, eu prometo que eu vou libertar seu povo. Moisés foi, cumpriu a parte dele. O que a gente está aprendendo com tudo isso? Que quem é de Deus sempre vai cumprir com a sua parte. Certo? Quem é de Deus cumpre com sua palavra. Quem não é de Deus, se não cumprir, Deus vai fazer justiça. Certo? E Moisés cumpriu com a parte dele, as moscas foram embora. E a Bíblia vai dizer o seguinte, aqui, tendo Moisés saído da presença do faraó, orou a Yahvé. E Yahvé fez o que Moisés tinha pedido, e as moscas se afastaram do faraó, e dos seus servos, e do seu povo. Não ficou uma só. Deus ele não deixou uma mosquinha. Mas ainda dessa vez faraó obstinou seu coração e não deixou seu povo partir. E vamos lá de novo. Sim, com a peste dos animais. Essa aqui eu não sei explicar muito bem, então vou ler. Disse Yahvé a Moisés, vai ter com o faraó e diz-lhe, assim fala Yahvé, o Senhor Deus dos Hebreus, deixa o meu povo partir, para que me sirva. Se te recusares a deixá-lo partir e o retiveres por mais tempo, eis que a mão de Yahvé ferirá os rebanhos, que nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois, as ovelhas, com uma peste muito grave. Ou seja, vai lançar uma doença sobre os animais, né? Versículo 4. Yahvé separará os rebanhos de Israel dos rebanhos dos egípcios. Você tem que ter isso, todas as pragas. A parte que está os egípcios, você vai ter os egípcios sofrendo com as pragas. E a parte que está Israel, nada vai acontecer. Né? Nada vai acontecer com o povo de Deus. Então você tem aqui os rebanhos dos egípcios vão ser feridos de uma peste, vão começar a morrer. E os rebanhos de Israel vão estar de boa. Os egípcios vão olhar, por que não acontece nada com o rebanho deles? Ah, o Deus deles está protegendo eles. E os deuses dos egípcios? Imagina o fracasso que os egípcios estavam vendo na sua religião. Os deuses deles não faziam nada. Por quê? Porque eles não existem. Vai dizer Santo Agostinho, os deuses dos pagãos são demônios. Então, se às vezes, supostamente, um deus pagão faz um milagre, quem faz esse milagre não é o suposto deus pagão, é o demônio. O demônio se transveste de deus pagão para que os povos o adorem. Por isso que nós adoramos somente a Deus.
e somente a Deus prestamos culto. Os deuses pagãos são como demônios, vai dizer o Salmo e vai dizer Santo Agostinho. Porque eles não podem fazer nada. Imagina o faraó chamando todos os sacerdotes para tentar resolver e eles não conseguiam. Mas os sacerdotes, eles conseguiam fazer alguns prodígios, alguns milagrezinhos, mas porque Deus calou a voz do diabo. Capeta, fica quietinho aí, quem está agindo aqui sou eu. Então, como era o capeta que fazia os milagres para os egípcios, quando o pessoal foi recorrer aos demônios, aos deuses egípcios, nada aconteceu. Nada aconteceu. E Faraó chamou Moisés. Então, quando ele tentava de tudo, mas quando ele via que dava errado, ele chamava Moisés, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, né? E a mesma coisa, depois que tudo se resolvia, mantinha o povo cativo. Depois veio a sexta praga, as úlceras. E sabe que se estourar a úlcera morre, né? Ou seja, os egípcios começaram a ter úlceras, que a Bíblia vai descrever como, tumores, como marcas na pele também, sabe? Tumores. Uma doença de pele com bolotas, tumores, deu o nome de úlcera. E a mesma coisa, todos os egípcios com úlcera. E o povo de Israel, todo mundo de boa. O faraó tentou recorrer aos seus meios, não conseguiu. E o que aconteceu? Vocês estão percebendo que vai piorando a situação? Está piorando. Mesmo assim o faraó não libera o povo. Então o que acontece? Chama Moisés, Moisés faz a parte dele. Imagina que se você fosse Moisés, você talvez ficaria cansado, né? De toda vez lá pagar papel de palhaço, rogar pelo faraó, né? Mas Deus fala para você persistir, mesmo que seja humilhante. Porque Deus, pelas nossas humilhações, Deus vai nos honrar lá na frente. Deus vai nos dar a vitória lá na frente. Então a gente tem que ser obediente. A gente viu a obediência de Abraão, né? E a obediência que Deus fez Moisés ter. Talvez Moisés poderia pensar, meu Deus, toda vez eu vou lá, é a mesma história. Liberta, não liberta, liberta, não liberta, é praga, não praga, liberta, não liberta. Moisés poderia brigar com Deus. Falar, o Senhor, faz logo isso aí, faz. Mas Deus não, vai lá. Porque Deus também estava trabalhando o coração do seu povo para colocar neles o temor ao seu santo nome e a paciência. Vamos lá. E o que Deus vai mandar agora? Chuva de pedra. Aí o negócio ficou louco, porque chuva de pedra no Egito, o Egito não tem vulcão. Como que tem chuvas de pedra? Normalmente, quando você tem um vulcão, que entra em erupção, aí chove pedra com fogo. Agora estava caindo pedra do céu. Os egípcios já estavam olhando bem claramente para o faraó e falou, tu faça alguma coisa. Imagina a pressão política que o faraó estava sofrendo. Porque os seus cidadãos estavam sofrendo, tendo úlcera. E vamos dizer que isso não está na Bíblia, mas eu estou imaginando. Imaginar não é pecado. Tá? Que quando o faraó pedia para Moisés tirar as pragas, e as pragas saíam, o povo via que a praga tinha ido embora. Talvez o faraó chegava, viu, fui eu que mandei a praga embora, todo mundo ia, né? Viu o faraó. Por isso que o faraó mexeu com Deus, né? E caiu chuva de pedra, imagina, telhado, eu não sei quantas pessoas morrendo, tomando pedrada na cabeça. Pelo amor de Deus, chama Moisés. As pedradas pararam de cair. Depois a oitava praga. É a mesma história. Vou libertar, agora eu não liberto mais. Era brincadeirinha. Gafanhotos. Os gafanhotos, se vocês não sabem, são pragas que destroem qualquer colheita. Destroem tudo que vem pela frente. Colheita, imagina o trigo, tudo. E os gafanhotos começaram a destruir tudo. Chama Moisés. Vai libertar o povo, é claro. Acabou os gafanhotos. Manda escravizar mais. Aí, a nona praga, trevas. Quando veio essa praga,
tudo ficou um breu ao ponto de você não conseguir enxergar o que estava na sua frente. Trevas. Mas só dava para ver uma luz lá no fundo. Era o quê? O acampamento dos hebreus. Lá tinha luz. E na parte dos egípcios era um breu. Chama Moisés. Moisés vai lá com a tochinha dele, né? Cadê você, faraó? Não estou conseguindo ver. Né? Ah, tô aqui. Ah, pelo amor de Deus, manda o Senhor voltar o sol e a lua, pelo amor de Deus. Deus foi lá e fez isso. Agora, e Moisés fez a mesma coisa. E o faraó também fez a mesma coisa. Então Moisés ele vai fazer alguma coisa diferente. Vai falar o seguinte: a 10ª praga você não vai querer, faraó. Que o Senhor vai visitar a terra do Egito e vai matar todos os primogênitos. Vai matar todos os filhos mais velhos, os filhos mais velhos, os primogênitos. Ou seja jovem, adulto, quem for o filho mais velho vai morrer. E o faraó brincou com Deus. E como essa é a última praga e a mais definitiva, Deus falou assim, olha, instituiu uma coisa que a gente chama de Páscoa. O que é Páscoa? Passagem. Deus falou, eu vou libertar vocês da terra do Egito. Então todo mundo se reúne em casa, mate um cordeiro, tire o sangue do cordeiro e passe na porta. Porque quando o anjo vingador do Senhor passar para matar os primogênitos, e ele vendo o sangue do cordeiro na porta, ele vai passar reto. Certo? Vocês estão entendendo? E Jesus ele é chamado do quê? O Cordeiro de Deus. Quando Jesus morre na cruz por nós, e nós depois, ele derrama seu sangue por nós, e nós vamos receber o sacramento do batismo, é como se o sangue do Cordeiro fosse passado em nós. E a morte, ou seja, o pecado, Satanás, o demônio, quando ele passar por nós, ele vai ver o sangue do Cordeiro e vai para longe. Que lindo, né? Ana Paula, minha querida, você vai ser batizada e você vai ter a marca do sangue do Cordeiro. E todo pecado vai passar longe de você. A não ser que você abra a porta, né? Porque não adianta ter o sangue. Vamos dizer que os israelitas vendo lá o anjo da morte com o sangue do cordeiro lá, eles abrem a porta para ver, oi, o que é isso? Aí o anjo da morte entra e mata. Porque Deus ele não tira a nossa liberdade. Significa que após o batismo nós precisamos perseverar. Mas o batismo nos dá a chance da salvação da morte. É a apresentação a Deus, né? Uhum. E ele nos dá a chance da salvação da morte. E qual morte? A morte física? Não, a morte espiritual. Certo? Continuando. Então, Deus instituiu a Páscoa. Né? E a Páscoa você tinha que comer o cordeiro assado com pão ázimo sem fermento. Por isso que a Eucaristia na missa, ela é pão ázimo sem fermento. Ok? Ela é pão sem fermento. E por quê? Você tem a ideia que você tem que comer depressa, porque você está comendo para partir. Porque o povo ali já estava de malas prontas para partir. Porque essa aqui, Deus falou que seria a última praga, a mais definitiva. E os egípcios pagaram para ver. O que aconteceu? Capítulo 13. Só um minuto. Quando Yahvé te... Peraí. Vou resumir. Deus visitou todo o povo do Egito. O pessoal do Egito e o pessoal de Israel. O anjo da morte passou pelo bairro dos israelitas, tinha o sangue do cordeiro na porta. E ele passou reto. Subiu, porque o lugar onde os egípcios moravam era mais alto. Né? Subiu no Egito. Ele... foi passando, todo mundo que era primogênito morreu. Morreu. O faraó ele tinha um filho, um único filho, que morreu também. Aí o faraó falou assim, Moisés, some da minha frente, vai embora. Porque essa Deus não tem como resolver. Não tem como você orar a Deus para todo mundo ressuscitar de volta. Essa é uma praga definitiva, entendeu? A morte chegou e morreu. E o faraó falou, mano, vai embora.
sai daqui. E Moisés pegou todo o povo e foi embora. Depois deve ter chegado um monte de gente para lá e falou: o que você fez? Os escravos estão indo embora, os nossos filhos morreram, você não vai fazer nada? Aí o faraó monta um exército e manda perseguir o povo que estava indo para o deserto. E Deus protege esse povo. Deus vai colocar uma coluna de fogo e vai colocar um anjo do céu que vai indo à frente para guiar o povo. E vai colocar uma coluna de fogo que impede que as tropas do Egito cheguem até as tropas de Israel, até o povo de Israel. Só que eles vão ficar diante do Mar Vermelho. E o povo de Israel, olhando para trás, vendo tropas do Egito, olhando para frente, vendo o mar, falou: vamos morrer. Moisés pega o seu cajado e faz o que Deus pede. Ele toca o mar e o mar ele se abre. E o povo de Deus passa no meio do mar. A pé enxuto, ou seja, sem molhar o pé. E depois Deus, para completar a sua glória, ele desfaz a barreira que impedia o exército do Egito. E o exército do Egito entra em perseguição dentro do mar, né? Que estava uma coluna à direita e outra à esquerda, e o povo do Egito passando, o povo de Israel passando, e o povo do Egito indo atrás. Só que Deus ele fez com que o avanço fosse a muito custo. Batia um vento que eles não conseguiam avançar. Assim que o último hebreu atravessou o Mar Vermelho, os egípcios que estavam ali dentro, Deus falou: fere o mar de novo. Moisés feriu e o mar se fechou com os egípcios lá dentro. E desgraceira, morreu todo mundo. E quando os israelitas viram os corpos dos egípcios vindo, boiando pelo mar, e nas areias da praia, eles começaram a glorificar a Deus, certo? Eles começam a glorificar o Senhor. Depois, se vocês quiserem meditar, no capítulo 15 do Êxodo, tem o canto da vitória, né? Que diz assim: cantarei a Yahvé, porque se vestiu de glória. Ele lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. Yahvé é minha força e meu canto. A ele devo a minha salvação. Aí tem um texto gigante, né? Depois vocês podem ler para rezar. Mas os israelitas glorificam que Deus, de maneira prodigiosa, milagrosa, salva eles da escravidão e elimina os seus opressores diante dos seus olhos. Porque Deus é justo, Deus é fiel. E por fim, para a gente finalizar, Deus começa a caminhar no deserto. E como todo o povo de Deus, assim como nós também, assim depois da glória a gente já começa a reclamar. A gente já começa a reclamar. O pessoal começa a ficar com fome, porque eles estão no deserto. E eles começam a falar: ah, no Egito a gente tinha cebola. Ah, no Egito a gente tinha carne. Aqui não tem nada para comer. Aí Deus faz chover do céu codornas. Aí depois Deus faz chover do céu tipo uma farinha que dá para eles fazer um pão chamado maná, né? Deus vai alimentando o seu povo. Mas Deus quer nos alimentar da sua palavra. E Deus vai chamar Moisés ao Monte Sinai, onde Deus vai conversar com Moisés e fazer uma aliança com ele. Então diz assim, vamos lá o texto do catecismo, tá, gente? Moisés está no monte com Deus. E ele fica 40 dias e 40 noites com Deus no monte, conversando com Deus. Imagina o que é 40 dias você conversar com Deus. Interessante, né? Deus faz uma aliança com Moisés. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, salvando-o da escravidão do Egito. Concluiu com ele a aliança do Sinai e deu-lhe por Moisés a sua lei para que Israel reconhecesse e o servisse como o único Deus vivo e verdadeiro. Aqui eu estou lendo o texto do WhatsApp, tá, gente? Pai providente e justo juiz, e viesse na expectativa do Salvador prometido. Deus escolheu Abraão e concluiu uma aliança com ele e os seus descendentes. Fez deles o seu povo, a qual revelou a sua lei, por meio de Moisés. Preparou para os profetas para acolher a salvação destinada a toda a humanidade.
Deus, quando chama Moisés, ele vai preparar a lei de Deus para que nós possamos seguir. E para que serve a lei de Deus? Que a gente vai conhecer como Decálogo ou 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? Já eu vou explicar. Deus quer colocar os 10 mandamentos, a sua lei, para quê? Para que o povo de Israel seja um povo disposto a acolher a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo viesse, o povo de Israel iria, se cumprisse esses 10 mandamentos, reconhecê-lo imediatamente. E iriam o adotar como Messias. Mas será que o povo de Israel seguiu os 10 mandamentos? Porque quando Jesus nasceu, foi o próprio povo de Israel que o condenou à morte. Ou seja, se nós seguimos a lei de Deus, reconheceremos Deus quando Ele se apresentar. Se não seguimos de maneira humana as leis de Deus, Deus vai passar por nós e a gente nem vai reconhecê-lo. E porque a lei de Deus ela foi revelada a Moisés para preparar o povo para a vinda do Messias, que era nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês querem saber o que são os 10 mandamentos? Faz assim se sim, faz assim se não. Sim? Então, pessoal, na próxima aula eu conto para vocês, tá? Porque a de hoje acabou. Então eu vou interromper aqui a gravação.